E aí pessoal, beleza? Então, hoje domingo, agora são 7h40 da noite, 19h40. Pela manhã eu comecei a produzir um material, a fazer umas 30 questões de LEP, questões comentadas. Ao todo iam ser 130 questões comentadas sobre a LEP, Lei de Execução Penal, aqui no canal. Mas como mais um inscrito pediu para fazer questões relacionadas ao DPEM, regimento interno, e pessoas têm pedido, então eu deixei o material para dar continuidade para quinta-feira. Hoje eu comecei a produzir material aqui para o regimento interno, e na correria, à tarde até agora, elaborando material e fazendo outras coisas também. Este vídeo aqui vai ser curto, porque demora muito tempo para subir para o YouTube. Amanhã eu trabalhar e não vou ter tempo. Então vou fazer esse vídeo curto. Essa aqui é a parte 1. E terça-feira eu vou fazer um vídeo mais longo, com muito mais questões. Minha meta é fazer pelo menos 200 questões de regimento interno, com questões com gabaritos comentados. Vai ser algo assim para você gabaritar regimento interno. E em breve também o material vai estar à venda num preço muito em conta mesmo, em PDF. Vamos lá então, sem mais delongas. E lembrando que quinta-feira eu vou procurar fazer as 30 questões sobre a LEP e disponibilizar aqui no canal. Então vamos lá. Conforme a portaria 199 de 2018, julgue o item seguinte. Eu fiz na correria, então, mas vamos lá. O material. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 da LEP, e especificamente planejar e coordenar a política regional de serviços penais. Novamente, o DPEM tem por finalidade exercer as competências dos artigos 71 e 72 da LEP, que depois farei questões também referentes a esses dois artigos, e especificamente a planejar, coordenar a política regional dos serviços penais. E aí, item certo ou errado? Imagine, sim, esqueci de avisar. O que significa isso daqui? Questão elaborada por mim. Por isso que todos estão com essa sigla. Na correria eu mesmo elaborei as questões. Imagine que fosse a prova do CESP, uma errada ou nula certa. Então, se você errar uma, vai perder 2 pontos. Do ponto que você errou e do ponto que você tinha acertado e foi anulado. Então, simule como se você estivesse na prova. Lembrando também que você pode dar pausa no vídeo. Então, vamos para a resposta. Item errado não é o que forma o artigo 1º, inciso 1 da portaria 199. Olha o que diz o inciso 1. Planejar e coordenar a política o quê? Nacional de serviços penais. Planejar e coordenar a política regional? Errado. É a política nacional de serviços penais. Então, a questão está errada. Próxima questão. Esse vídeo aqui nem pode ficar muito longo, senão vai demorar para subir para o YouTube. Conforme a portaria tal, o DPEM tem por finalidade exercer as competências dos artigos 71 e 72 da LEP e especificamente inspecionar e fiscalizar mensalmente
os estabelecimentos e os serviços penais. Novamente, o DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 da LEP e, especificamente, inspecionar e fiscalizar mensalmente os estabelecimentos e os serviços penais. Pense com calma, não precisa de pressa. Vamos para a resposta. Errado. Artigo 1º, inciso 3 da portaria. O departamento depende tal finalidade, por finalidade, especificamente inspecionar e fiscalizar periodicamente. E como é que está lá? Mensalmente. A questão está errada. Não é mensalmente. Depende finalidade, especificamente inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. Então, é como eu costumo dizer, tem que ter muito cuidado com a forma de estudar. Muitos pensam que a lei seca é só decorar tudo. Você não tem que decorar, você tem que memorizar as palavras-chave. E como é que você sabe quais são as palavras-chave? Resolvendo incansavelmente questões de prova com gabarito, que cite a lei seca nos comentários, que ajuda muito. Inclusive coloquei aqui, quando for estudar a lei seca, regimento interno, etc., lembre-se de grifar e dar uma ênfase boa para as palavras-chave. As palavras-chave, periodicamente, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então, é algo assim, poderia ter posto que semestralmente, qualquer outra forma. Então, tem que ter grife as palavras-chave. Compete ao DEPEN, finalidade do DEPEN e tal, e especificamente o que? Inspecionar e fiscalizar como? Periodicamente o que? Os estabelecimentos e o que mais? Os serviços penais. Próxima questão. O DEPEN tem, por exemplo, finalidade, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação de quê? De políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica e respeito ao que? A diversidade e questões de gênero para promoção de direito das pessoas privadas de liberdade e dos egressos do sistema prisional. Mais uma vez, o DEPEN tem por finalidade especificamente, estou pulando aqui esses pontos aqui, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultura, jurídica e respeito à diversidade e questões de gênero para promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos no sistema prisional. Se for preciso ler novamente, dê pausa no vídeo.
Inclusive eu dei uma pausa ali na cozinha, acabei de fazer arroz, daqui a pouco preparar a carne e o feijão para pegar o rango. Vamos para a resposta. Está correto. De acordo com o artigo 1º, inciso 5, inciso 5, a linha C da portaria. O DEPEN tem por finalidade especificamente o que? Colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos. O DEPEN tem finalidade especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implantação de políticas de educação, com os entes federativos quanto à implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica, assistência, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica e respeito à diversidade e questões de gênero para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e egresso do sistema prisional. Respeito à diversidade e questões de gênero para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos no sistema prisional. Então a questão está correta. Próximo. O DEPEN tem a finalidade e especificamente de colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à formação, a capacitação transitória dos trabalhadores dos serviços penais. O DEPEN tem a finalidade especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à formação e à capacitação transitória dos trabalhadores dos serviços penais. E aí, item certo ou errado? Vamos para o gabarito. Errado. Artigo 1º, inciso 5, a linha B. O DEPEN, finalidade e especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos, a formação, a capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços penais, a formação, a capacitação permanente, a formação, a capacitação transitória. Errado. O DEPEN tem a finalidade de especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à formação e à capacitação permanente dos trabalhadores e dos serviços penais. Tem a finalidade especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à formação e à capacitação permanente dos trabalhadores e dos serviços penais. Então, a questão está errada. O DEPEN, por finalidade e especificamente inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços civis. O DEPEN tem por finalidade
E especificamente eu vou pular de ficar lendo isso aqui. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços civis. Certo ou errado? Vamos para o gabarito. Errado. O DEPEN, artigo 1, artigo 1º, inciso 3. O DEPEN tem por finalidade e especificamente inspecionar, fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços o quê? Penais. O DEPEN tem por finalidade especificamente inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. Tá errado. Então aqui eu já coloco as cores, grifo, algumas partes para você já ir memorizando. Bater o olho e já ir memorizando. Vamos lá. O DEPEN tem por finalidade e especificamente processar e analisar, e encaminhar de forma prevista em lei pedidos de indultos coletivos. O DEPEN tem por finalidade especificamente processar, analisar e encaminhar na forma prevista em lei os pedidos de indultos coletivos. Questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Errado. Artigo 1º, inciso 7. O DEPEN tem por finalidade especificamente processar, analisar e encaminhar na forma prevista em lei, ok? Os pedidos e os indultos o quê? Individuais. E como é que está lá na questão? Indultos coletivos. Então, errado. Individuais, coletivos. Aqui eu coloquei, lembre-se, procure dar ênfase em palavras que a banca pode alterar para induzir o candidato ao erro. Quando você estudar a lei seca, regimento interno, o faça como se fosse o examinador da banca. Examinador de banca, ou seja, em quais pontos você alteraria para que o candidato errasse. Por exemplo, você está estudando aqui, aí você está vendo o artigo, o inciso, o que você vai fazer? Você vai olhar para esses artigos, inciso, a linha, seja o que for, e vai analisar as palavras-chave. As palavras-chave, que se você fosse a banca, o que você iria alterar lá para que o candidato errasse? Repetindo, você vai adquirir isso também, resolvendo inúmeras questões de provas que tenham um gabarito comentado e, sobretudo, que cite a lei seca, porque aí você vai pegando as manhas de como a banca costuma alterar a lei seca, incluindo regimento interno, etc., súmulas, e você vai pegando o jeito da coisa, por isso resolva questões de prova exaustivamente. Então, vamos lá. Lembrando, você pode estar, pô, mas você só está tocando no assunto aí do regimento, é porque hoje foi assim, de forma bastante corrida. E o vídeo não pode ficar longo, senão vai demorar horas. E agora já vai dar 8 da noite, já 8 da noite já agora. Ainda vou jantar, tenho que banhar e tem outras coisas para fazer também. Mas, deixa eu ver. Terça-feira serão dezenas e dezenas de questões do regimento interno. Eu vou abordar todas as áreas do regimento interno, não se preocupe. Será uma chuva de questões comentadas, com gabaritos comentados. Bom, vamos lá. O DEPEN tem por finalidade, e especificamente, gerir os recursos de quê? Do Fundo Penitenciário Nacional.
O DPEM tem por finalidade especificamente gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Será se está certa essa questão? Item certo? Item errado? Vamos para a resposta. Está correto. Artigo 1º, inciso 8 da portaria. O DPEM tem por finalidade especificamente gerir recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O DPEM tem por finalidade especificamente gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Então a questão está correta. E aí, tá achando as questões fáceis? Ainda vamos ver umas pegadinhas aí. Próximo. O DPEM tem por finalidade e especificamente elaborar o que? Estudos e pesquisas sobre legislação processual penal. O DPEM tem por finalidade especificamente o que? Elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação processual penal. E aí, questão certa ou errada? Lembrando que você aconselho analisar isso aqui como se fosse o CESP. A banca do DPEM é o CESP. Então imagine aqui como se fosse o CESP. Cria aí sua estratégia. Chuta, não. Vamos lá. Inclusive, no próximo vídeo, se eu não esquecer, eu vou fazer um esqueminha bacana para simular a prova do CESP. Vamos para a resposta. Questão errada. Artigo 1º, inciso 11. O DPEM tem finalidade e especificamente elaborar o que? Estudos e pesquisas sobre a legislação penal. Sobre a legislação penal. E o que é que informou lá? Legislação processual penal. Então, está errada a questão. Fique atento nos pontos-chave. É legislação penal e não processual penal. Próxima questão. O DPEM e especificamente competência. Promover o que? A gestão do que? Da informação penitenciária e consolidar o banco de dados estadual, informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. O DPEM especificamente tem a competência de promover a gestão da informação penitenciária e consolidar em banco de dados estadual informações sobre os sistemas penitenciários federal e de entes federativos. Questão certa ou errada? Vamos para o gabarito. Item está errado. DPEM tem por finalidade especificamente o que? Promover a gestão da informação penitenciária e consolidar o banco de dados o que? Nacional. E como é que está lá? Banco de dados estadual. Cuidado com as pegadinhas. Então, não é banco de dados estadual, mas banco de dados nacional. Para memorizar.
DEPEN, finalidade, especificamente promover a gestão do que? Da informação penitenciária e consolidar em que? Banco de dados o que? Nacional, banco de dados nacional, banco de dados nacional, memoriza. Informações sobre sistema penitenciário federal, fica atento, e dos entes federativos. Então, muita atenção. O DEPEN tem por finalidade e especificamente autorizar os planos de correição mensal e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. O DEPEN tem por finalidade especificamente autorizar os planos de correição mensal e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Item errado. Artigo 1º, inciso 10 da portaria, o DEPEN, finalidade e especificamente autorizar planos de execução planos de correição periódica. E aqui está como? Planos de correição mensal. Errado, né? Mensal é correição periódica. Novamente, memorize, DEPEN, finalidade especificamente autorizar planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. Vai ser, poxa, estudando na hora dessa à noite, muito cansativo para esse concurso. Mas eu te digo que seu esforço não vai ser em vão. Você não tem que focar no cansaço, você não tem que focar na adversidade. Você tem que já estudar focado no cargo público, já se imaginando onde sonha estar, já imaginando qual roupa você vai usar na posse, você imaginar contando com alegria para os seus parentes, amigos mais chegados sobre a sua aprovação, que o seu nome está no Diário Oficial. Antes de passar no concurso, eu estudava de madrugada, detestava no frio, e estudava no ônibus, estudava na fila de banco, estudava todo canto, e eu não focava no cansaço, mas eu focava tendo a certeza que um dia iria valer a pena. Sou servidor público da União desde 2012, então eu aprendi muito com erros e acertos. Então, um pouco que eu sei, eu procuro transmitir para o pessoal. Antes mesmo de sonhar em ter YouTube, eu nunca nem imaginei ter isso. Eu já procurava dar dicas, ajudar as pessoas, então, que eu gosto. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir. Não desista, não desista, não desista. E se reprovar faz parte. O segredo é persistir. Reprova, 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 ficando quase, no quase, no quase, por passo, passa, passa. Não desista. Então, mas nesse eu acredito que você vai passar. Esse concurso do DEPEN. Vamos lá, força na peruca. Próximo. Aí já mudou aqui o estilo. Compete a assessoria de informações estratégicas. O que? Apoiar os dirigentes do DEPEN em conjunto com quem? Com a diretoria executiva, no que? Na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. Compete à assessoria de informações estratégicas apoiar os dirigentes do DEPEN em conjunto com a diretoria executiva na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização
e avaliação institucional. E aí, questão certa ou errada? Vamos para o gabarito. Ok, certinho, artigo 3º, inciso 6 da portaria. Na verdade, eu esqueci de alterar aqui essa parte aqui. Depois eu vou corrigir o material. Não é assim, ó. O artigo 3º diz o seguinte: a assessoria de informações estratégicas compete, que é aqui, aí sim, apoiar os dirigentes do DEPEN em conjunto com a diretoria executiva na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização, avaliação institucional. Compete à assessoria de informações estratégicas apoiar os dirigentes do DEPEN em conjunto com a diretoria executiva na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. Então, a assessoria de informação estratégica, aqui o caput do artigo 3º é assessoria de informações estratégicas compete, 2 pontos, aí vem aqui, apoiar os dirigentes do DEPEN em conjunto com a diretoria executiva na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. Então a questão está correta. E perdão aqui pelo equívoco, é como eu falei domingo, pleno domingo, na correria que acabei esquecendo de alterar, mas eu vou arrumar o material. Eu acredito que essa daqui é a última questão. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional, que eu também vou corrigir, orientar os dirigentes da sede e das unidades centralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional orientar os dirigentes da sede e das unidades centralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Aqui, artigo 5º, inciso 8º. Aqui é a mesma situação. O artigo 5º é assim. Lá na portaria está assim. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete orientar os dirigentes da sede, das unidades descentralizadas. Descentralizadas. E como é que está lá? Centralizadas. Então o erro está aqui. É um peguinha muito sutil. Descentralizadas quanto que a interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. Aí aqui eu coloquei, acredito que muitos caíram nessa pegadinha, tal. Estou destilando o veneno do CESP. Brincadeiras à parte, utilize cores, marca-texto, seja o que for para marcar, palavras-chave. Isso é muito importante para lograr, ou seja, conseguir grandes resultados. Viu um inciso desse com a palavra descentralizada? Nossa, se o CESP coloca centralizado igual eu coloquei aqui, eu te garanto que muitos vão errar essa questão. Então, mais uma vez, peço perdão por essa parte que eu esqueci de arrumar. Eu vou arrumar agora o material. E aqui está a sua mensagem. Não desista. Sua aprovação chegará, pode ter certeza disso. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E terça-feira terá muito mais questões comentadas do regimento interno. E quinta-feira também da LEP. Então é isso aí. Boa noite, boa janta
e fui!